do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez estou aqui diante do seu altar, diante do seu povo escolhido, Pai. Assim, meu Senhor, como aquelas bodas, Senhor, o qual, meu Senhor, aquele pai, aquele Senhor fez aquele banquete. Não foi as bodas, mas foi um banquete. E muitos, meu Senhor, receberam convite, pessoas de honra, pessoas, meu Senhor, com posses, foram convidados para este banquete. Mas cada um, chegando no dia do banquete, deu a sua desculpa. Cada um tinha seus afazeres, cada um tinha suas demandas. E aquele Senhor que fez aquela festa tão linda, aquele banquete tão maravilhoso, mandou os seus servos irem à beira do caminho, buscar todo o que achasse. Meu Senhor, o tempo, meu Senhor, os tempos estão maus, meu Senhor. Sabemos, Pai, que o amor de muitos está se esfriando, mas ainda há os remanescentes. Ainda aqueles, Pai, que não querem se corromper nem se contaminar, Pai. E eu me sinto feliz em fazer parte desse povo separado que ainda vem te adorar na sua casa. Independente das condições financeiras, independente da situação familiar, eles estão aqui te adorando. Assim como o teu servo que está aqui, Pai, que hoje vai trazer uma palavra aos nossos corações. Eu louvo a Deus pela vida do teu servo, Pai, que ainda com problemas de saúde, problemas na família, falecimento do pai, ele estava aqui para pregar a sua palavra. Então, Senhor, assim como o teu servo está aqui diante do seu altar por amor a ti e as tuas ovelhas, usa ele, Pai. Usa, porque ele está aqui como instrumento do Senhor, e o Senhor sabe que ele não quer a sua glória, a glória do Senhor. Então, com humildade, usa o teu servo, Pai, porque ele está aqui para ser usado pelo Senhor na sua palavra, porque a maior revelação para as nossas vidas é a sua palavra. Então usa ele, Senhor, e que nós possamos estar com os ouvidos atentos para ouvir a sua voz através da boca do teu servo. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém, e amém. Glória a Deus. Aleluia. E as palmas louvem ao Senhor. Glória a Deus. E já aproveita que está de pé e pega a sua Bíblia. Abre aí no Evangelho de Mateus, capítulo de número 11. Está cansado, meu filho? Mateus capítulo 11, a partir do verso de número 28. Prometo que não vou me demorar, até 10 para meia-noite a gente está. Glória! Mini vigília! Todos acharam? Amém! Que vai dizer assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Amém! Pode se acertar glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Tu és santo, Deus! Nesta palavra, nós vemos aqui o Senhor fazer um convite. Muitas vezes nós, como leitores da Bíblia, examinadores das Escrituras Sagradas, achamos que esse convite é feito somente para aqueles que servem ao Senhor, é somente para aqueles que levantaram as suas mãos para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo.
Mas aqui o Senhor, Ele faz um convite a todo aquele, Yuri, que tem passado uma luta, a todo aquele que tem passado uma tribulação, a todo aquele que tem passado, sabe, lutas diárias, porque o próprio Jesus vai dizer: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O Senhor aqui, Ele faz um convite, não só para a sua igreja, mas para todo aquele que nele crê. Ele faz um convite, o seguinte: quem aqui não tem problema? Quem aqui não chegou hoje aqui com pelo menos um problema? Não vou dizer meio problema, que não tem meio problema, que até ou não ele não tem meio problema, ele tem um problema inteiro. Apesar de ser pequeno, ele tem problema inteiro. Cada um de nós aqui, se eu for contar os meus problemas, você não vai nem querer mais ficar no culto, vai querer ir embora. Mas todo mundo chegou aqui e cada um de vocês tem um problema. Mas o Senhor está dizendo: olha, vinde. É até o pastor? Não. Vinde até a missionária? Não. Vinde a mim. O Senhor faz um convite a mim e a você. Para quê? Muitas vezes o nosso maior erro é se levantar um problema e procurarmos um profeta para resolver o nosso problema. Como assim, pastor Tiago? Se levanta um problema em minha casa, a primeira coisa que eu faço é procurar alguém que revela, é procurar alguma igreja de mistério, é procurar alguém que eu saiba que tem intimidade com Deus, ou se diz ter intimidade com Deus, para poder resolver o meu problema. Mas Jesus, Ele faz um convite: vinde a mim. Todo aquele que tem problema, que está sobrecarregado com o quê? Com as lutas diárias do dia a dia, com os problemas que se levantam. Para quê? Para que Ele próprio, o próprio Jesus, Ele possa ajudar a mim e a você a resolver os seus problemas. Em Filipenses 4, se eu não me engano, Jesus, através da vida do apóstolo Paulo, ele vai dizer: ai, lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E eu faço uma pergunta à igreja: quando tem se levantado os problemas diante da sua casa, diante da sua vida, a quem você tenha procurado, a quem você tem depositado, a quem você tem orado e clamado? Sabe, muitas vezes nós ficamos frustrados, Yuri, igreja, porque pedimos oração a tantas pessoas e confiamos. Eu não estou dizendo que a igreja não pode pedir oração, a igreja deve. Mas o que a igreja não pode é depositar a sua confiança somente na oração do pastor, somente na oração da missionária, somente na oração da evangelista ou de qualquer outro irmão. Olha, eu vou pedir oração, mas eu estou confiante de que Deus, através dos seus servos, vai me ouvir e vai atender a minha petição. A Bíblia vai narrar uma história de um pai que leva o seu filho endemoniado para que os discípulos de Jesus expulsem aquele demônio. E aquele homem, ele chega até ali, Yuri, mas ele não tem fé o suficiente para acreditar. Ele vai achando que o homem pode fazer uma boa coisa. E quando Jesus, ele vai até Jesus para reclamar com Jesus: olha, eu trouxe o meu filho, mas os seus discípulos nada puderam fazer. Aí Jesus joga a peteca para ele. Aí ele vai responder a Jesus: Senhor, me ajuda na minha incredulidade.
Quando Jesus ele fala: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor ele está dando uma garantia. Uma garantia de quê? Que ele vai trazer um alívio. Isso não quer dizer que o problema, que a situação, ela possa ir embora ou não. Mas Jesus ele está dando uma garantia que ele vai entrar na situação e ele vai trazer um alívio. E o mais interessante de tudo é que no final do versículo ele está dizendo: e darei descanso. E quantos aqui se sentem tão cansados, tão sobrecarregados, mas não dividem o seu peso com Jesus? Não faz a troca do jugo, porque Jesus vai dizer: olha, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E muitas vezes nos atribulamos, nos cansamos, porque lemos a palavra, mas não entendemos o que Jesus está convidando. A quem é o povo que Jesus dirige? Essa pergunta, a mim, a você e a todo aquele que o buscar de todo o coração. Porque Jesus, quando ele fala isso em Mateus, ele não faz para um povo específico, mas ele faz para todo aquele que acredita que ele pode e ele tem poder para resolver os seus problemas, para aliviar a sua alma, para tirar o sobrepeso, a sobrecarga que está sobre a sua vida. Salmo 125 vai dizer: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E sabe o que é que eu tenho visto? É uma igreja abalada. Me perdoe dizer isso, mas eu vejo uma igreja abalada, porque se levanta um problema, ao invés de a igreja se levantar que eu falo de um modo figurado, se levantar para tomar uma posição de oração, para buscar a Deus. Eu estava conversando hoje com um pastor, e é uma coisa que eu sempre digo aqui: a geração de crente de hoje é uma geração de crente, não englobando a todos, mas uma grande quantidade. É uma geração que quando se levanta problema, qual é a primeira coisa que vai orar? Qual é a primeira coisa que vai fazer? Vai reclamar com Deus, vai questionar de Deus, mas não dobra o joelho primeiramente para orar e para perguntar a Deus o porquê, e para quê, e qual é o propósito. A primeira coisa é questionar de Deus: Deus, por quê? Como é que o Senhor permite? Sou teu filho. Igreja, o Senhor está mudando a direção do negócio aqui. Eu estou crendo. O que mais, sabe, eu como pastor, o que mais entristece o coração do pastor é ver uma igreja, não só meu coração, mas o coração de todo líder, que tem o coração voltado ao altar do Senhor. É ver a igreja missionária passar por problemas, o pastor chamar a igreja para propósito. Eu estou amando que o Yuri está me chamando para o monte. Chamar para orar. E muitas vezes a gente colocar coisas adiante, coisas à frente da igreja. Aí Jesus está dizendo: vinde a mim. Eu vou a Jesus como? Eu vou para Jesus como? Só tem uma única maneira de a gente chegar até Jesus.
Jesus, ele tem várias maneiras de chegar até mim e a você. Ele vai chegar através da revelação, através da oração, através da leitura da palavra, através do culto. Mas como é que Jesus vai chegar até mim se eu não busco intimidade com Ele? Vamos ter a campanha do batismo com o Espírito Santo. Todo mundo quer ser batizado, aqueles que ainda não são. Aí como é que eu vou ter o batismo com o Espírito Santo? Eu não estou dizendo batismo com o Espírito de engano, o Espírito Santo. Se eu não busco, se eu não vou até Jesus. Jesus está dizendo, vinde. Ele está posicionado em um lugar. Agora cabe a mim ser dirigido ou se dirigir até Jesus para que Ele possa fazer a troca, para que Ele possa retirar o fardo que está sobre a minha vida. Igreja, nesses últimos dias, a missionária está de prova aqui. E ontem foi um dos dias que ela conseguiu dormir primeiro do que eu. E aí estamos passando por algumas coisas que vem o medo, vem a insegurança, a ansiedade. E é nesse momento que Jesus não tem deixado eu dormir. Para quê? Para que eu possa orar, para que eu possa buscar, para que eu possa colocar nas mãos dele. E hoje, a gente na ceia da sede, sabe o que foi que Deus falou comigo na hora que o apóstolo Pedro Amorim, nosso líder maior, estava pregando? Mateus 6, só que não 33 não, buscar primeiro o reino de Deus. Alguns versículos anteriores. Os discípulos vão até Jesus preocupados e começam a questionar a Jesus. E Jesus vai dizer: porque andeis ansiosos com o que haveis de comer, de beber ou de vestir? Olhai as aves do céu, não plantam, não cegam, mas o Pai as dá de comer. Olha os lírios do campo, não tecem, mas nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu desse jeito. Aí o Senhor vai dizer: olha, a erva do campo, hoje ela está formosa, está bonita, mas amanhã ela murcha e é lançada ao fogo. Não tem vocês mais valor? Aí o Senhor está dizendo: ei, vocês são mais preciosos do que as aves do céu e do que o lírio dos campos. Vocês estão preocupados com o quê? Foi a resposta que Deus me deu no culto pela manhã. Aleluia. Me dizendo: Tiago, você está preocupado com o quê? Deus maravilhoso. Vem cá. Eu vou dizer, a missionária está aqui. Deu mais de mês obedecendo uma ordem que me foi dada, procurando e não achei. Quando eu acho, me bate a insegurança, me bate o medo. Aí Jesus está dizendo: você não lançou os fardos sobre mim? A gente não fez a troca? Você está preocupado com isso por que agora? Igreja, não adianta eu e você querer trocar o fardo com Jesus e estarmos inseguros. Andar com Jesus é como um relacionamento. Você não vai ter relacionamento, não só um relacionamento amoroso, mas um relacionamento de convivência, um relacionamento entre pastor e ovelhas, um relacionamento entre irmãos. Se não houver a confiança, se não houver o que? Eu acreditar que aquela pessoa pode me ajudar e pode me conduzir. Andar com Jesus é isso. É você ter
visão e ter a certeza que Jesus ele vai lhe conduzir, mesmo que você não entenda e não conheça o caminho. É verdade. Aí Jesus diz: vinde a mim. E a gente vai a tantas pessoas, a gente lança os nossos anseios, a gente lança as nossas ansiedades, os nossos medos, compartilha com tanta gente. Não estou dizendo que é errado você compartilhar, mas antes de compartilhar com alguém, faz o que Mateus 6,6 diz: entra no quarto, ora ao Pai que está em secreto, busca a Ele, apresenta a Ele, apresenta a sua petição. Pai, eu não aguento, eu não suporto, está difícil. Eu cheguei no altar hoje: Senhor, me ajuda, porque eu sozinho eu não consigo. Eu preciso da sua ajuda, eu preciso do seu auxílio, eu preciso que o Senhor me direcione, eu preciso que o Senhor me dê estratégias, eu preciso que o Senhor me mostre a direção, que o Senhor me mostre o que fazer. Igreja, naquele momento eu estava pegando aquilo que estava sendo um fardo para mim, estava dizendo: Jesus, toma aí. O Senhor disse que era para eu chegar até o Senhor e levar o meu fardo, porque eu estou sendo sobrecarregado, está sendo pesado para mim, mas eu estou indo até o Senhor para que seja trocado. E quando é trocado, aí o Senhor vai falar de jugo. O que é jugo? No interior é uma peça de madeira que é colocado sobre o pescoço do boi. Para quê? Para aquela pessoa que está arando a terra tenha um direcionamento, ele consiga direcionar o boi para onde ele quer que o boi vá arando a terra. Ou seja, o jugo de Jesus é suave para quê? Para nos direcionar, para nos colocar no caminho, na direção, para nos colocar aonde devemos ir. E muitas vezes estamos trazendo jugo desigual para nossas vidas, porque não estamos permitindo que Jesus e o Espírito Santo nos direcione. E estamos pagando um alto preço, porque muitas vezes a gente diz: eu estou levando a vida do jeito que Jesus quer, do jeito que Deus quer. Mas como é isso que eu estou levando a vida do jeito que Deus quer, se eu não permito que eu seja guiado pelo Espírito Santo de Deus, que eu seja direcionado por Deus? Sabe? Porque o apóstolo Paulo ele vai dizer: olha, aquilo que eu devo fazer eu não faço, mas aquilo que não é para eu fazer, eu acabo cometendo. Ou seja, ele está dizendo: tem coisas que eu sou direcionado pelo Espírito Santo que é para fazer, mas a minha carne me direciona para fazer o contrário daquilo que o Espírito Santo está mandando, está me direcionando, está me dizendo que é o correto. Igreja, vou ser bem claro e sincero com a igreja: quem não é batizado com o Espírito Santo ainda, não vai ser, enquanto não deixar, não se esvaziar, não deixar de lado a sua vontade, o seu querer, para permitir ser direcionado. Aleluia a Deus. Por isso o convite de Jesus: vinde a mim. Porque muitas vezes o que está impedindo eu e você de viver as maravilhas do Senhor é porque estamos sobrecarregados. Sabe o que é que acontece? Antigamente, eu vou dizer, no tempo que eu me converti, há 12 anos atrás, é 12 anos, né? Eu me perco nas contagens. Mais ou menos 12 anos. Antes, o que é que o inimigo ele fazia? A pessoa pecava, a pessoa ficava com vergonha, saía da igreja, porque ela não se achava
digna de estar no meio do povo santo. Hoje o que é que acontece? A pessoa pega, continua dentro da igreja, ninguém viu o meu pecado, o pastor não está vendo, a missionária não está vendo, mas aquele que tem olhos como chama de fogo está vendo tudo, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente. E ele vai dizer que a terra é como estrado para os seus pés, ou seja, descanso. Ou seja, a terra de junto de Deus é minúscula. E aí o que é que o inimigo faz? Vem colocando sobre a igreja peso, vem colocando sobre a vida dos irmãos jugo. E no dia a dia a gente não percebe, porque Satanás, ele não vem, sabe, mostrando o que ele quer implantar, o que ele quer colocar sobre a igreja. Aqui todo mundo já teve filha pequena, tirando Yuri, Stephanie, Breno, mas o restante teve filho pequeno, ou até cachorro. Quando você vai dar um remédio, você faz o quê? Principalmente cachorro. Você pega a calabresa ali, a chouriça ali, faz um buraquinho, bota o comprimido. Só Pedrita, a cachorra que a gente tinha, que ela era esperta, que ela conseguia botar o comprimido pro lado de fora. Comia a carne, mas não engolia o comprimido. Você fazia o quê? Tapeava com aquele pedaço de carne ali e comia, e o remédio ia junto. Satanás, ele está fazendo isso. Ele está vindo, sabe, com enganação para a igreja, para os crentes, para os irmãos. E a gente com facilidade, obrigado, evangelista, com facilidades, e a gente não tem o discernimento espiritual para entender e para ver que o inimigo, ele está trazendo peso, ele está trazendo jugo para a igreja, sabe? E muitas vezes a gente fica se questionando por que está acontecendo. Porque a igreja, antigamente, o que é que os irmãos pediam para ter do Senhor? Senhor, eu quero ter os teus dons, eu quero ter interpretação de línguas, eu quero ter visão, eu quero ver o mundo espiritual, eu quero falar em línguas, eu quero ter o dom da fé, o dom de profetizar. Mas hoje o que é que a igreja está pedindo? Senhor, fala comigo, me dá casa, me dá carro, me dá tudo. Hoje os dons espirituais ninguém quer. São poucos. Se o pastor for chamar, vamos fazer um propósito de oração, pode ter certeza, de 10, 15, 20 pessoas que entrar no propósito, 90% vai entrar com o propósito para pedir alguma coisa a Deus. Ninguém vai entrar no propósito para dizer: Senhor, eu quero me esvaziar de mim mesmo, me encher. Vamos começar amanhã uma campanha, os 7 mergulhos de Naamã. Quem já leu vai entender o que é que acontece. Naamã, general, fique tranquilo, viu, evangelista, que eu não vou dar spoiler todo não. General, ele vai até o profeta. O que é que ele queria do profeta? Que o profeta saísse e colocasse a mão e curasse. Mas o Senhor queria o quê? Que Naamã se esvaziasse. O Senhor mudou a mensagem toda. A missionária, ela me acompanha, ela sabe, primeiro do que vocês, ela sabe qual é a mensagem que eu vou trazer. Mas o que eu pensava que ia ser não era isso aqui não. Igreja, o Senhor, ele diz: olha, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor está fazendo um convite para nós nos esvaziarmos diante dele, para ser trocado, para ser tirado. Mas para isso precisamos, sabe, com força ou sem força, com vontade ou sem vontade,
com ânimo ou sem ânimo, com desejo ou sem desejo. Precisamos, igreja, estamos, sabe, hoje mais do que nunca eu digo que a volta de Jesus está mais próxima do que você pensa ou imagina. E nós não podemos mais brincar de ser crentes, não podemos mais brincar de evangelho, não podemos mais brincar, sabe, de dar glória a Deus, de aleluia. Precisamos ter uma vida firmada com o Senhor, precisamos ter uma vida de busca. Sabe por quê, igreja? Se nós não fizermos isso, sinto muito em lhe dizer, vai ficar para a grande tribulação. Sabe o que é isso? É ser perseguido. Ou nega Jesus ou morre. Deixa eu fazer uma pergunta à igreja. Se hoje, dia 12 de junho de 2022, são 7h30, fosse decretado hoje, em pleno domingo, que vocês não poderiam, que nós não poderíamos mais expressar a nossa fé, não poderíamos mais ir até Jesus para ele retirar o jugo de sobre nós, e quem fizer isso vai ser preso. E aí, igreja, como é que seria? A sua liberdade vale mais, ou a sua vida com Jesus vale mais? É lógico que todo mundo vai dizer que a vida com Jesus vale mais, mas aí eu nem sei se está usando mais água oxigenada para limpar a ferida. Aí eu jogo água oxigenada, ou então eu jogo álcool. O médico não deixa mesmo, não é bora jogar álcool para arder. E se acontecesse hoje, qual era a atitude da igreja? Vamos continuar buscando ou vamos negar a Jesus? Vamos continuar buscando ou vamos simplesmente proteger as nossas vidas? Igreja, eu fiz uma convocação para toda a igreja. Infelizmente, nem todos, né? Igreja, e no final disso tudo, o Senhor ele vai fazer uma promessa a mim e a você. No versículo final, ele vai dizer, no versículo final, não, no versículo 29, no final, e encontrareis descanso para as vossas almas. É uma promessa que Jesus faz para todo aquele que vai até Ele. Teremos paz em nossas almas, teremos paz interior, teremos, sabe, é o circo pegando fogo e você tranquilamente. Aí Pedro, a igreja, se eu não me engano, de Éfeso, vai dizer a Pedro não, ao apóstolo, não foi Pedro que escreveu, não lembro agora o livro, mas a igreja vai pedir uma orientação a Pedro, e Pedro vai dizer, olha, humilhai-vos debaixo da potente mão, se eu não me engano é 1 Pedro, humilhai-vos debaixo da potente mão, para que no tempo oportuno o Senhor vos exalte. Sabe o que é que estava acontecendo? O imperador, ele tocou fogo em Roma e colocou a culpa nos crentes. E os crentes vão até Pedro, e Pedro manda dizer, humilhai-vos debaixo da potente mão. Sabe o que era isso?
Ei, vocês estão se preocupando com o que estão dizendo sobre vocês. Mas eu estou dizendo que vocês devem orar a Deus, que vocês devem buscar a Deus, que vocês devem se posicionar diante de Deus. O apóstolo Paulo em Filipenses, ele vai dizer ao povo de Filipos: olha, por que vocês estão ansiosos? Lança sobre ele, coloca sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, ele tem olhado vocês. Isaías 49, versículo 15. Pode uma mãe esquecer de um filho que tanto ama, que não se compadeça? Ainda que se esqueça eu, todavia não me esquecerei. O Senhor está dizendo que eu não posso me esquecer daqueles que eu tenho como filho, daqueles que me aceitaram como único e suficiente Salvador. Ei, vocês estão na minha mão para que eu possa livrá-los, abençoá-los, para que eu possa fazer de acordo aquilo que eu desejo fazer sobre a vida de vocês. Mas para isso a igreja precisa tomar um posicionamento, uma postura diante de Deus. A pregação hoje do apóstolo Pedro foi nos confrontando para tomarmos um posicionamento diante de Deus. Não só a liderança, mas toda a igreja tomar um posicionamento diante de Deus, tomar um posicionamento para que o Deus de Israel possa trabalhar verdadeiramente sobre as nossas vidas. Igreja, Deus, ele quer trabalhar sobre a minha e sobre a sua vida, mas nós acabamos limitando o poder de Deus porque não damos espaço, não damos lugar, não damos o devido espaço para Deus trabalhar sobre as nossas vidas. O Senhor leva Ezequiel à casa do oleiro. Ezequiel vê o vaso se quebrar e Deus pergunta a Ezequiel: Ezequiel, não posso fazer isso com Israel? É Deus dizendo: eu não posso consertar a minha igreja. Pode, mas se a igreja não dá espaço para ser modificada, para ser trabalhada, para ser ali reformada por Deus, eu sinto muito em dizer, vamos continuar vivendo as mesmas coisas de sempre. E sabe o que é que acontece? Hoje o pastor não vai pregar muito não. Quase 40 minutos já tem. É que você não entende. O pastor não tem noção de tempo não. O pastor tem relógio, mas o pastor não sente que está pregando muito não. Aí tem que botar quase um cronômetro. 38. Tem que botar um cronômetro para o pastor ver aqui, ó, de 40 para 17 para poder ter. 38. E o que é que acontece, igreja? Até perdi o pensamento. O que é que acontece? A igreja precisa dar lugar para Deus trabalhar. Por que eu estou trazendo essa mensagem hoje? Porque Deus, ele tem novas coisas para mim e para você. Ele tem novas direções para mim e para você. E eu posso lhe dizer uma coisa: eu não quero viver as experiências que Deus tem para derramar sobre a igreja sozinho. Eu acho que você não entendeu. Eu não quero viver as experiências que Deus tem para derramar sobre a igreja sozinho. Eu quero que toda a igreja seja envolvida. Sabe por quê? Porque todas as vezes que o pastor dobra o joelho para orar, que a missionária, que a evangelista, que todo mundo dobra o joelho para orar, qual é o pedido? É que toda a igreja seja abençoada, seja envolvida, que toda a igreja seja impactada.
Vocês já viram aqui diversas das vezes a gente orar que até os vizinhos sejam abençoados, que até os vizinhos sejam alcançados, porque nós não queremos a bênção, nós não queremos um milagre só pra gente. Como todas as vezes eu falo, entra a campanha e sai campanha. Eu não peço nada para mim, eu peço para vocês, para que vocês sejam abençoados, e conforme eu peço para vocês, eu recebo.